Bem-vindos a mais essa aula e agora nós vamos falar de um assunto muito corriqueiro no dia a dia das empresas. Vamos falar e dar exemplos de falhas de comunicação. E como primeira falha de comunicação comum e corriqueira nas empresas é a falta de clareza nos direitos e deveres e também das expectativas laborais que se tem em cima do colaborador. Muitas vezes pega-se o colaborador e coloca-se no seu setor de trabalho sem instruí-lo adequadamente, deixando o coitado parecendo um burrinho. Ele acaba se sentindo... Tem gente que acaba se sentindo um burro, sei lá, o que eu estou fazendo aqui? A pessoa está ali, ela não recebeu instruções adequadas, ela não sabe com clareza o que ela deve fazer naquele ambiente, ela não sabe quais as expectativas que se tem sobre ela e ela simplesmente está ali. E aí o que acontece é o seguinte, isso tem uma questão muito importante. Primeiro, pela minha experiência prática nas empresas, em consultorias que eu faço e tudo mais, isso quase que sempre é comum em alguma esfera ali. Ou porque a empresa está numa expansão acelerada, ou porque a empresa pode estar com alguma falha de processo, ou então pode ser um caso pontual, ou então pode ser só com setor específico. A liderança daquele setor é mais mente fechada, então entra e já bota como burro de carga para trabalhar. E a pessoa fica ali parecendo uma burra de carga ou de seja lá o quê, porque ela não sabe o que está fazendo ali. Então esse a priori é uma responsabilidade da empresa de dar essas informações adequadamente, alinhar as expectativas? Sim, ok. Agora o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, se porventura a empresa não fornecer essas informações, você vai lá e pede. Você vai lá, olha, eu cheguei aqui no setor, já estou há 2, 3 dias, estou fazendo aqui o que estão me pedindo aqui, mas não sei se é só isso que se espera de mim, não sei mais, às vezes eu fico com tempo vago, não sei o que fazer, porque muitas vezes, pessoal, se a pessoa, nessa situação aqui, se ela não tiver proatividade, ela vai fazer aquilo que pediram a ela, depois ela vai sentar num canto, vai pegar o celular ou fazer outra coisa qualquer. Aí vai passar um, vai achar que está murrinhando, vai passar outro, vai achar que ela está morcegando e só vê parada num canto, mas na verdade ela está ali perdida. E ela não sabe se expressar, não sabe pedir ajuda. Então você está chegando num ambiente, se não te deram clareza das expectativas, o alinhamento do que se espera, você precisa pedir. Procura sua liderança direto e fala, olha, eu estou me sentindo um pouco perdido aqui, não sei ao certo, a única coisa que eu sei que eu tenho que fazer é isso, mas aí quando acaba eu fico meio perdido. E aí você resolve esse problema. Segunda questão corriqueira aí de comunicação, de falha nas empresas, não comunicar mudanças e alterações. Isso aqui é topo de linha também nas problemáticas comunicacionais que as empresas têm. Topo de linha isso aqui, topo de linha. O que seria isso? Qualquer mudança que uma empresa faça internamente ou externamente, enfim, ela mudou uma liderança, ela mudou um procedimento, ela mudou instalações, mudou um maquinário, mudou o setor de lugar. Qualquer mudança que ocorrer dentro da empresa, qualquer mudança, isso deve ser comunicado para todos. Seja por meio de procedimento, não importa o aviso pelo qual isso vai acontecer, mas todos precisam ser comunicados. E inclusive, questão até de acidente de trabalho, tem acidentes que ficaram conhecidos nacionalmente e mundialmente por falha, sabe de quê? De gestão de mudanças. A mudança aconteceu, mas os colaboradores envolvidos naquela tarefa não ficaram sabendo. Muitas vezes por questão de turnos diferentes, muitas vezes por causa de gente nova no ambiente de trabalho. Tudo isso é mudança. Gente nova no ambiente de trabalho, ou terceiros no ambiente de trabalho, temporários.
Então chega no ambiente de trabalho, a mudança é para nós que estamos no local e para eles que chegam, e também para eles é novidade, é uma mudança para eles. E toda essa mudança ela precisa ser comunicada. E aí cada empresa faz essa comunicação, né? Faz essa formalização de maneira diferente. Outra questão aqui, não confirmar recebimento de mensagens. Essa questão aqui, muitas vezes é vista como se fosse tira o corpo da reta. Mandou mensagem, seja lá por e-mail, a pessoa não confirma o recebimento. O negócio é tão crítico que até hoje no WhatsApp, né? No WhatsApp a gente sabe que tem como tirar, né, a confirmação de leitura. Então isso é complicado, porque se a pessoa tira a confirmação de leitura, ela, assim, para ela está dizendo o seguinte, eu quero me manter em privacidade. Mas só que, assim, para os outros ela está dizendo, ela não é uma pessoa confiável. Não é, porque ela pode vir uma mensagem e não quer, e de repente ela quer ganhar tempo com aquilo. Veja bem, não estou dizendo que quem tira confirmação de mensagem não é confiável. Estou dizendo que pode passar essa mensagem de que não é confiável. Então ela não quer abrir essa informação. Tudo bem, é um direito dela. Ela tem os motivos dela. Mas a comunicação, existe uma grande diferença entre o que eu digo e o que o outro entende. Entre o que eu faço e o que o outro entende daquilo que eu fiz. E quando eu tiro essa confirmação, muitos podem ver dessa forma. E quando eu falo confirmação é de modo geral. Até uma pessoa está falando contigo, você tem que dar um retorno para ela. Ok, por isso que eu botei aqui como referência para nós, olha, ok? Sim, ok. Ou seja, entendi o que você falou, captei a mensagem. Ok? Se não teve uma resposta, ou a pessoa não viu, ou ela fingiu que não viu, ou deixou para responder depois, ou quer ganhar tempo, então o certo é esse, responder. Mesmo que você não dê um parecer favorável naquele momento. Quantas vezes eu já vi uma mensagem, identificou-se lá que eu vi a mensagem e não respondi na hora. Porque no momento eu estava numa correria que eu vi a mensagem e não tive como parar para responder. Mas aí depois, no momento mais específico, aquela mesma mensagem eu coloco ali para mim como não lida, para eu não esquecer, e aí depois eu vou lá, abro e respondo. Agora tem a questão do ganhar tempo, que aí a pessoa já faz de propósito mesmo, não responde. Que não deixa de ser uma técnica, né? Técnica para ganhar tempo. Não confirmar recebimento de mensagens ou feedbacks. Aqui, não reportar a falta de materiais a tempo. Essa questão de materiais a gente pode até ampliar, né? Para insumos, para produtos, para matéria-prima de modo geral, a gente pode ampliar. Isso aí já é o problema da falta de organização que o setor tem e às vezes precisa tirar uma cópia e não comprou folha. E aí precisa limpar o banheiro e não comprou papel higiênico e nem desinfetante. Mas por que esperou acabar? Então esse problema de organização também é evidenciado na falta de comunicação. Se a pessoa não responde a tempo, ela está evidenciando comunicacionalmente que o setor dela é desorganizado. Usar intermediários para passar informações críticas. Ô fulano, avisa lá o chefe, por favor, que eu faltei ontem por causa de que meu filho passou mal, tá bom? Não esquece não. Para não levar falta. Aí pronto, aí vai embora. Vai trabalhar. E aí o colega que ia comunicar esqueceu de comunicar. Como é que fica isso? E aí leva falta, ou então leva uma advertência, porque não avisou. Aí vai perguntar o faltante, ele falou, não, eu avisei sim, eu avisei pro fulano de tal. Avisou como? Ih, avisou e não sei o quê. Olha só a proporção. Aí de repente já foi redigido lá a advertência e tudo mais por uma coisa que poderia ter sido resolvido com uma simples ablação. Marcar reuniões sem confirmar a disponibilidade de todos os envolvidos. É outra questão também. Marca essa reunião, às vezes o que acontece? Bota as pessoas envolvidas, seleciona essas pessoas, não informa da reunião, aí chega em cima da hora, fulano tem uma reunião. Aí o que acontece? Quando é um chefe,
Aí não adianta, tem que respeitar, né? Aí a pessoa para tudo e volta e vai lá para a reunião, né? Para tudo. Só que isso é muito constrangedor, é muito... Às vezes a pessoa estava ali com a energia voltada naquilo que está fazendo, e aí de repente corta esse flow. Isso é uma forma de comunicar também falta de respeito com o colaborador. Tipo, você só está aqui, tem que fazer o que se manda. Tá, não é porque tem que fazer o que se manda que a gente sabe que todos são mandados no ambiente, um pelo outro, enfim, independente da hierarquia, mas também não precisa ser de forma desrespeitosa, porque é assim que as pessoas podem interpretar. Marca uma reunião, só que ninguém fica sabendo. Aí quando vai ver é porque fulano esqueceu de informar os participantes. E aí quando vai ver quem é o fulano? O fulano é o supervisor. Mas é como supervisor e passa batido. Mas se é um colega, será que ia passar batido? Então isso precisa ser corrigido. Marcou reunião, de imediato, já marca ali de forma, cria uma formalidade ali, seja por e-mail, seja por grupo de WhatsApp ou outro equiparado, enfim, mas todos precisam tomar ciência. Esquecer de incluir todas as partes envolvidas em uma discussão e decisão. Isso aqui é tão interessante, pessoal, que, por exemplo, vamos imaginar que um setor da empresa, o setor logístico, aí tem lá todas as prateleiras que são do armazenamento do material e a liderança senta para mudar algumas coisas. Agora as caixas vão ficar para a ala B, os materiais de pallet vão ficar para a área A, e aí decide ali tudo direitinho. Depois, lá de cima, emite-se a ordem e aí chega lá embaixo para implementar. Quando chega lá embaixo, o pessoal fica doido. Mas que isso? Aqui não tem cabimento. Porque se a gente botar os pallets aqui, ó, nessa ala, a gente vai ter problema com os carros, com os equipamentos que passam aqui do lado, com empilhadeira, com paleteira. Então a gente vai ter problema aqui. Opa, mas calma aí. Aí quem está como encarregado fala, não, mas a ordem veio de cima, vamos fazer assim mesmo. E aí cria-se uma realidade que não é funcional, simplesmente porque aqueles que desenvolveram esse estudo, desenvolveram atrás de cadeira ali ao redor de uma mesa. Não estava no campo, não foi consultar a quem de fato saberia dar as melhores opiniões ali, ó, agregar, né, nessa discussão. Mas não, aí exclui aqueles que poderiam criar um ambiente bom para todo mundo. Aí sabe o que vai acontecer? Aqueles que estão lá embaixo vão ter mais trabalho, vão ter mais esforço, simplesmente para agradar uma ordem que veio de cima, porque como a reunião levou-se muito tempo, e eles não podem perder tempo, então aquele tempo que foi perdido não pode ficar perdido, então agora vai ser assim mesmo. E foi dada a ordem. Absurdo. Aí expõe a questão de acidente de trabalho, expõe a questão de operacionalização ineficiente, aí cria-se problemas com atrasos por conta de ineficiência nas decisões, porque não incluíram todas as partes envolvidas naquela cadeia do processo e isso acontece. Ignorar feedback negativo, seja de cliente, de colega de trabalho. Essa questão do feedback é outra das que eu falo. Se você está um tempo no setor, não te deram feedback, você deve pedir. E outro, você tem que estar pronto para ouvir. Porque às vezes o que tem a dizer sobre você não é uma coisa boa, mas é uma coisa que vai te ajudar a se aperfeiçoar. Eu prefiro que alguém fale duras verdades do que doces mentiras. Eu prefiro que a pessoa seja sincera comigo no que está, na percepção que ela está tendo sobre o meu desenvolvimento profissional ali dentro, do que ela tentar me agradar, falar coisas bonitas e não ser nada daquilo. Porque tem muita gente que faz isso. Tem muita gente que faz isso. E aí fala ali para tentar agradar, para não ficar mal, né? Porque tem muita gente que é ensaboada, quer ficar bem com todo mundo. E fala umas coisas assim que, sinceramente, ao invés de ajudar, te atrapalha. Então, eu quero dizer até por mim, sempre que eu dou um treinamento,
eu tenho a felicidade da maioria, sempre gostar e tudo mais, ok. Mas eu sempre estou de olho no feedback do que eu posso melhorar. Porque é isso que vai fazer com que eu evolua. Elogios é massagem do ego. É só isso. Ou então, evidência para depoimento. Só. Mas agora o que vai fazer com que eu me aperfeiçoe é mostrar onde é que está o erro. Então, se alguém te der feedback negativo, você deve ouvir, deve se atentar e deve agradecer, porque a pessoa de forma gratuita, ela está te dando a chance de ser melhor naquilo que você está fazendo. Outro ponto, deixar de informar incidentes ou acidentes no trabalho, ou de repente alguma perda material, ou danos a equipamento. Quem esconde esse tipo de informação, né, às vezes por medo de ser mandado embora ou medo de consequência, pode acontecer coisa pior se você não informar. Pode acontecer. Então já vi pessoas terem amputação de membros por conta de esconder acidente e aí chega um ponto de necrosar e não ter mais como reverter. Mas porque ficou com medo e escondeu e depois teve dois problemas, porque teve que falar e ainda porque perdeu parte do membro. Às vezes, questão de material. Ai, meu Deus, esse equipamento é muito caro, se eu disser que fui eu. Infelizmente, dura verdade. Porque se você deixa ele finge que não foi você, pode vir outro e levar a culpa. E aí você vai estar sendo um leviano se você fizer uma coisa dessa. Você está sendo leviano, não é nem antiprofissional. Porque você pode botar na conta de outro um erro que você sabe que foi seu. E isso é muito sério. Não é nem questão de antiprofissionalismo, de antiética. Isso daí é questão de cadeia, muitas das vezes. Porque você está imputando no outro uma dívida, uma realidade da qual não pertence a ele. Aqui, ó, falta de alinhamento e sinergia entre turnos. Às vezes os turnos não se conversam. Passa um turno, entra outro e parece que não tem uma mesma linguagem. Por isso que nós falamos do procedimento, né, que é uma comunicação por escrito. O procedimento ele tem o objetivo disso, de tornar uma informação comum para todos, independente de turnos, independente de setor, independente de instalações da empresa, se a instalação também tem uma base dentro da empresa de outro cliente, ou se de repente outro cliente está dentro da sua base, enfim. A informação ela deve ser alinhada. Procedimentos, nesse momento, ajudam muito. Ignorar detalhes cruciais ao delegar tarefas. Né? Então, aqui eu falei algo que ainda há pouco que é um pouco parecido, mas aqui é mais específico do seguinte. Quando você vai ensinar alguma coisa, quando você pede alguém para fazer alguma coisa, melhor dizendo, você pediu. Você sabe dizer se aquela pessoa tem habilidade para fazer aquilo que você pediu? Ah, mas se está aqui, tem que fazer. Tá, tudo bem, tem que fazer. Mas você sabe se ela tem aquela habilidade? Não, mas os outros fazem, por que ela não vai fazer? Vou perguntar de novo. Você sabe se ela desenvolveu essa habilidade? Então, se você não sabe, é sinal que você vai precisar saber. Fulano, você sabe fazer isso assim, assim, assim? É que, se ela fizer isso, possivelmente ela não sabe e está com medo de dizer para não ficar mal na fita. Então você faz o quê? Você pode fazer o seguinte, pede a pessoa para fazer aquilo. A pessoa vai lá e faz. Se ela fizer direitinho, ok, isso aí, toca o barco. Agora, se a pessoa fizer, olha, na verdade eu não sei. Ah, não sabe? Tudo bem, eu vou mostrar para você. Ó, é assim que você faz. Tá vendo aqui como é que é? A pessoa vai estar vendo. Ó, é assim que você faz. Aprendeu? Aprendi. Então pega, toma aí, faz aí. Aí a pessoa pega e faz. Muito bom. Agora faz nesse outro aqui. Ó, legal. Só para me certificar, faz mais esse. Aprendeu mesmo. Agora pode tocar o barco aí e ir fazendo. E aí, ó, você fez o quê? Você estabeleceu o aprendizado. Você verificou se tem aquelas habilidades. Você verificou
se ele tem o aprendizado, você ensinou, e agora você faz o acompanhamento. De vez em quando você vai lá para ver como que está sendo feito, né? Que é o famoso follow-up, que é o acompanhamento. Pronto, resolveu o problema. Se resolveu. Então, por isso que ignorar detalhes cruciais ao delegar tarefa pode ser ruim para todo mundo, tanto para o líder quanto para o liderado, que aqui eu chamei de receptor. Bom, então é isso. Esses são os principais aí que a gente vê de forma bem corriqueira nessas falhas, bem corriqueira nas empresas. Então, se você conseguir corrigir esses que a gente trouxe aqui, com certeza o seu nível de comunicação já vai, subir. E esse é que é o objetivo, de forma rápida, objetiva, fazer com que a sua comunicação melhore. Já voltamos.